Olá, meu nome é Elton. Nesse vídeo, eu quero apresentar a abordagem da CodeRocker para projetos. Quero mostrar como nós vemos os projetos, tanto os nossos quanto os nossos clientes. Eu sou cofundador da CodeRocker, nós já existimos desde 2010. Nesse período a gente trabalhou com vários tipos de projeto, tanto projetos pequenos quanto projetos grandes, de startups até empresas maiores, empresas já consolidadas. Então, essa experiência nos mostrou algumas coisas boas e ruins que eu vou comentar nesse projeto, aliás, nesse vídeo. Essa imagem, para quem já viu algum material, alguma documentação sobre projetos, ela é bem clássica. Ela mostra os três pilares do gerenciamento de projetos, que é custo, tempo e escopo, certo? Elas estão desenhadas dentro de uma pirâmide porque essas três arestas elas podem ser modificadas no decorrer do projeto. A qualidade ela está dentro da pirâmide porque ela é não negociável, digamos assim. Eu posso mudar o custo, posso mudar o tempo, posso mudar o escopo, mas a qualidade não pode ser modificada. Ou seja, se eu entregar 5 tarefas ao invés de 10 tarefas, as 5 tarefas têm que estar com qualidade, certo? Então a qualidade sempre vai ser uma constante nos projetos. Então, os outros três ângulos eles podem ser alterados. Por exemplo, se o projeto ele tem um tempo delimitado, eu preciso entregar em um mês, certo? Para fazer isso, eu preciso diminuir o escopo para conseguir que a pirâmide seja igual, ou seja, tenha os lados iguais. Então, diminuindo o tempo, eu preciso diminuir o escopo para fazer isso, certo? Para conseguir adequar o projeto àquele tempo. O custo, a tendência é que ele vá encontrar, se eu diminuir o escopo e o tempo, eu vou fazer com que a pirâmide seja igual. Se eu fixar o tempo, mas eu não posso reduzir o escopo, eu posso tentar colocar mais recursos, como mais equipamento, mais máquina, mais software, mais pessoas, para fazer o mesmo escopo naquele tempo menor, certo? Só que com isso eu vou aumentar o custo. Então, por isso que a ideia é que as três arestas tenham, os três ângulos sejam iguais. Se eu tenho um custo delimitado, por exemplo, eu tenho 100 mil reais para fazer o meu projeto. Se eu tenho esse custo limitado, então eu tenho que diminuir o escopo, eu tenho que ajustar o escopo para que o escopo atenda a esse custo, certo? Ajustando esses dois, o custo e o escopo, a tendência é que o tempo também se ajuste, certo? Se eu quero ajustar, quero limitar, quero fixar o tempo e o custo, então eu quero entregar em um mês no custo de 100 mil reais. Então eu vou ter que o escopo diminuir, o escopo vai ter que se adequar a esses parâmetros, certo? Então eu sempre tenho que pensar nisso. Então quando eu vou fixar um desses pontos, eu vou ter que tentar fixar os outros, tentar alinhar os outros, ajustar para eles ficarem do mesmo tamanho. Senão eu vou ter um projeto com um tempo bem curto, com um escopo grande, mas com um custo muito alto, certo? Então já não vale, não é tão equilibrado. A tendência, o que a gente sempre procura como gerente de projeto é equilibrar essas três arestas, esses três ângulos. Pensando dessa forma, a gente divide os projetos que a gente trabalhou no passado e que a gente vem trabalhando agora em três categorias. Olhando pelo escopo. O escopo é o que você vai fazer, por isso que ele é uma coisa importante quando se pensar. Os projetos de escopo fechado, eles têm bem delimitados o que vai ser feito, certo? E com isso, teoricamente, eu consigo delimitar o tempo e o custo. Porque, teoricamente, projetos de software, principalmente, a maioria dos projetos, eles têm, posso dizer que todos os projetos, eles têm um certo grau de incerteza, um certo grau de mudança, certo? Projetos de software, isso aumenta muito mais, porque a tecnologia muda, porque as tendências mudam, porque de acordo com os testes, é diferente se você construir uma ponte, que você leva 6 meses, um ano para ter algo pronto para alguém caminhar em cima e testar. Um software, em alguns dias e algumas semanas, você tem algo pronto para ser testado. E desses testes com usuários, as coisas mudam. As necessidades mudam, é necessário mais coisas ou menos coisas. Então o fato de você ter um escopo fechado dificulta você fazer essas mudanças. Os projetos de escopo fechado que nós já trabalhamos, eles tiveram um alto grau de estresse, porque tanto a equipe quanto o cliente desejam mudar as coisas, desejam
colocar novas ideias, novas tarefas, e o fato do escopo estar fechado dificulta a negociação, dificulta você calcular o tempo e o custo disso. Então, nós evitamos, nós não trabalhamos hoje com projetos de escopo fechado. Nós trabalhamos ou com projeto de escopo aberto ou o que a gente chama de escopo controlado. O que é projeto de escopo aberto? Digamos que você tem um projeto muito grande, projeto que pode demorar meses ou até anos para ser desenvolvido, e você não sabe exatamente, você não consegue ter o panorama de tudo que vai precisar ser feito nesse projeto, certo? Nesse caso, o que a CodeRocker faz? Nós alocamos pessoas, alocamos horas mês ou horas semana, geralmente horas mês, é mais fácil de calcular, para o projeto. Por exemplo, a gente tem uns clientes que têm 2 pessoas alocadas ou 320 horas por mês num projeto de 6 meses ou 1 ano, etc. Dentro desse projeto, dessas 320 horas por mês, a CodeRocker fornece todo o nosso expertise em desenvolvimento mobile, web, gerenciamento de projetos, design, cloud computing, etc. O escopo aberto ele é indicado para projetos de maior duração, certo? E que você não consegue limitar exatamente quais recursos de tecnologia você vai precisar a cada momento. Então, esses projetos eles demoram um pouco mais. Projetos de escopo controlado são aqueles projetos que o cliente ele tem um norte no questão custo. Ele tem um orçamento. Por exemplo, eu preciso desenvolver um produto ou um serviço ou uma melhoria, mas eu tenho um orçamento de, digamos, 100 mil reais, para ficar mais fácil de exemplificar. Tenho 100 mil reais para desenvolver uma série de coisas, certo? Então, naquele triângulo que eu mostrei no slide anterior, a gente fixa o custo. Então, beleza, a gente tem 100 mil reais para trabalhar. Dentro desses 100 mil reais, a gente vai trabalhar junto com o cliente para definir como que a gente consegue usar desenvolver o maior número de tarefas, o menor número de valor, o maior valor nesse período, nesse valor, certo? A velocidade das entregas vão ser definidas pelo custo também. Tá, pô, eu preciso entregar isso, eu tenho esse orçamento, mas eu preciso entregar isso mais rápido, então vamos alocar mais pessoas, mais horas, mais recursos de software e processos para entregar isso mais rápido, mas o custo sempre vai ser controlado. Então eu tenho 100 mil reais, a gente vai controlando o desenvolvimento até entregar o máximo possível de valor naquele custo, certo? Todos os projetos, na verdade, mas principalmente os de escopo aberto e escopo controlado, eles só funcionam se existir uma grande transparência. Então a gente trabalha extremamente transparente. O cliente ele faz parte da nossa equipe, do projeto. Então o cliente ele acompanha o desenvolvimento de cada fase. Então ele acompanha através de ferramentas como Jira, Trello, Slack, GitHub, Bitbucket. Então o cliente ele acompanha como que está sendo usado os recursos dele, as horas dele, as horas que ele contratou, como está sendo usado o escopo que ele precisa entregar, como está sendo usado o valor que ele está pagando. Então o cliente ele verifica, ele acompanha tudo isso. Além da gente mandar relatórios semanais de resumo do que foi feito naquela semana, das horas e do que foi entregue, o cliente ele consegue ver o tempo inteiro o que está sendo feito. Então todas as tarefas elas são bem transparentes, certo? Os códigos que estão sendo salvos, que estão sendo produzidos, os testes executados, a qualidade, os gráficos de qualidade. Então, esses projetos de escopo aberto, escopo controlado, principalmente esse tipo de projeto, ele só funciona se existir um alto grau de transparência para não ter riscos de alguma coisa passar em branco ou alguma coisa não bater com as expectativas. Certo? Então, a CodeRocker trabalha com projetos de escopo aberto ou escopo controlado. Certo? Então, o escopo fechado são, pela nossa experiência em 5 anos de desenvolvimento de projetos de vários portes, escopo fechado realmente o estresse é muito grande.
a possibilidade de problemas é maior, e o projeto escopo fechado ele limita, ele dificulta o crescimento do projeto. Então por isso que a gente indica projetos de escopo aberto e o que a gente chama de escopo controlado, que é aquele escopo, aquele projeto onde o que controla o escopo é o custo, é o orçamento, o budget que o cliente aloca para aquele projeto. A gente considera isso extremamente importante e a gente dá o maior valor possível para o dinheiro do cliente, porque a gente considera ele como parte do projeto, certo? Sugestões e dúvidas podem ser enviadas para o contato@coderocker.com, nosso site é coderocker.com, e o Twitter é o @coderocker. Beleza? Obrigado.